se a gente for parar para ver a história da humanidade ao longo de um todo, a gente vê que é quase uma simbiose, né? E que essa tentativa de separar serve a alguma coisa. Aí eu Sim. queria ouvir a sua opinião. A que você acredita que... por que você acredita que as pessoas estão tentando fazer essa segregação de fé e política, ou de religião e política? Eu acho que isso é um processo que vem a longo prazo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar a coisa, né? Colocar o debate nos termos corretos, porque quem pretende fazer essa separação coloca numa dicotomia, né, que não é a realidade. Né? Então, por exemplo, qual a dicotomia que ele coloca? É isso que você apresentou, né? Como se o fato de eu ter fé implicasse necessariamente que a minha posição fosse uma imposição a outras pessoas, ou o contrário, já que eu não quero impor, eu devo relegar ela a uma esfera meramente privada. Né? A minha fé, eu vivo no meu íntimo, talvez até na minha família, nada de ninguém. mas não posso trazê-la para a arena pública, quando na verdade não é nenhum desses dois extremos, né? Tem um versículo na primeira carta de São Pedro que ele diz assim, que eu acho que se aplica muito a esse contexto, que ele vai dizer assim: estejam sempre prontos a dar a razão da vossa esperança, né, a quem lhe pedir. Então veja, a minha atuação na arena pública é estar sempre pronto a dar a razão da minha esperança. Né? E essa palavra razão ela é muito importante, porque volta àquilo que a gente falou da relação entre fé e política. A relação entre fé e política é uma consequência da relação entre fé e razão. Ou seja, a minha fé ilumina de uma maneira a minha razão, que investiga a realidade e busca soluções para essa realidade. Porque a política é isso. A política é, nós temos um problema concreto na nossa comunidade e queremos resolvê-lo. Então uma pessoa vai propor uma solução, outra pessoa vai propor outra, e a partir disso vai se constituindo o jogo político, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, o que o crente, né, seja ele católico, evangélico, umbandista, espírita, ele propõe, quando ele vive com intensidade a sua fé, né, ou pelo menos deveria propor, é exatamente isso, é dar a razão de sua esperança. Essa razão, ela precisa ser colocada na esfera pública, né, no ambiente da arena pública. Para quê? Para que ela seja debatida, assim como qualquer outra razão. Né? Voltando a Ratzinger, né? Ele vai falar assim, né? Da relação entre o crente e o não crente. Ele vai falar assim, o que une? Qual é o denominador comum entre o crente e o não crente? Ele vai dizer assim, é que ambos eles fazem uma aposta. O crente ele faz uma aposta de que a realidade é maior do que aquela realidade que nós vemos. Né? Então, por isso, ele acredita que o transcendente é tão ou até mais real do que aquela realidade que a gente apalpa. O não crente não, né? O agnóstico, talvez o ateu, é aquela pessoa que acha que a realidade é só aquilo que se vê. Mas ambos fazem uma aposta. Ambos fazem, de uma certa forma, um ato de fé. E esse ato de fé que ambos fazem, ele molda a vida dessas pessoas. Por exemplo, um marxista, né? Que é um materialista histórico, ou seja, uma pessoa que exclui a realidade espiritual como um dado da realidade, acho que isso é uma ilusão, né? Um produto das relações sociais, etc., uma ideologia. Ele faz um ato de fé, de uma certa forma, certo? E quando ele vai para a arena pública com a sua concepção, ele está trazendo uma concepção que nasce, de uma certa forma, de um ato de fé, certo? Ele crê que a realidade se constitui por aquilo que ele vê apenas, né? E que são as relações sociais que são estabelecidas entre as pessoas, né? Isso é o materialismo histórico dialético, que isso é o que fundamenta toda a existência humana, certo? Essa é a concepção dele. A concepção do cristão é outra. O cristão, por exemplo, ele vai perceber na realidade, né, que existe algo transcendente, que existe um fundamento da realidade que não se vê. Mas que pelo fato de não se ver, não é menos real. Pelo contrário, ele é o fundamento da realidade. E esse fundamento da realidade é a chave de compreensão da vida que vivemos. Então, veja, são duas, vamos dizer assim, cosmovisões. Né? Por que uma cosmovisão ela é menos válida do que a outra? Certo? Essa é a pergunta que tem que ser colocada. Né? Porque no fundo, não é uma questão de qual cosmovisão é mais válida ou não, certo? É que uma cosmovisão, ela quer anular a outra, ela quer excluir a outra para ter o monopólio do debate público, né? Para impor sua agenda, certo? Então esse que é o grande problema. Então, quando a pessoa usa essa expressão, né? E aí o que ela vai utilizar? Ela vai utilizar através de falsificações históricas, ela vai utilizar fatos históricos que de fato aconteceram, né? Que deturpam a relação correta entre fé e política, porque houve,
né? Houve situações em que a igreja invadiu a esfera do Estado ou impôs, né? Porque a igreja, apesar de santa, né? Para nós que somos católicos, né? Ela é composta por homens pecadores, né? Que não viveram corretamente sua fé. Então houve esses abusos, mas essas pessoas que querem excluir a religião, a fé do debate público, elas vão pegar tanto falsificações históricas, né? Quanto fatos históricos reais, né? Mas que não são a expressão correta da relação entre fé e política para tentar avançar uma agenda política, certo? Então, no fundo, o que essas pessoas fazem, às vezes de maneira muito hábil, é uma instrumentalização, né? E ela pega a boa-fé de outras pessoas, a gente que vive numa sociedade, né, mais pós-moderna, podemos dizer assim, né, plural, né, em que a grande maioria das pessoas não acredita numa grande narrativa ou esse tipo de coisa, ela vai tentar, a partir da boa-fé das pessoas, né, porque é um princípio correto, que a própria igreja vai falar isso, né, ninguém pode ser coagido, né, a buscar a Deus. A busca à verdade, ela tem que ser feita numa esfera de liberdade. Então, quando você fala assim, a pessoa que tem uma religião, ela quer impor um pensamento. De fato, se fosse isso seria nocivo. Mas, na verdade, quem quer impor é quem quer excluir do debate público outras linhas de pensamento que são um obstáculo à sua agenda. Então, hoje a gente vê muito, por exemplo, o feminismo fazendo isso, né? As feministas mais radicais, as alas mais radicais, né, do movimento LGBT. A gente vê movimentos identitários. Por quê? Porque eles não entram no mérito da discussão. E aí isso é extremamente eficiente para eles. Você não precisa entrar no mérito da discussão. Você não precisa entrar no mérito da discussão sobre o aborto. Porque a discussão sobre o aborto não é discussão de fé em primeiro lugar, é uma discussão racional, mas a fé ilumina a razão. Certo? Assim como a fé iluminou a razão, e hoje a gente tem uma herança da fé, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Como um princípio inviolável, reconhecer que todo ser humano tem uma dignidade que é ontológica, que não é só moral, ou seja, que precisa ser respeitada. Isso é um princípio, isso é uma herança da fé cristã. E ninguém é louco, né, de descartar isso hoje. Mas isso foi a razão iluminada pela fé que contribuiu, que trouxe essa contribuição para a sociedade que a gente vive hoje. Então é mais fácil você estigmatizar, né, e falar assim, não, ele está falando isso porque ele é religioso, ele é cristão, ele é católico, ele é espírita, do que você entrar no mérito do debate. Porque aí você exclui, certo? Então, no fundo, o intolerante não é aquele que tem uma fé, né, e a partir dessa fé pensa a realidade e propõe algo para a realidade. O intolerante é aquele que quer, a partir do estigma que ele coloca no outro, né, excluí-lo do debate público. Não existem cidadãos de segunda categoria, né? Não deveriam existir, pelo menos. Né? Não existem cidadãos de segunda categoria. A minha fé não me faz de mim um cidadão de segunda categoria. Assim como fé ou crenças, né, diferentes da minha não podem me levar a querer excluir outras pessoas do debate.